Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula? Então, hoje eu quis trazer uma coisa diferente aqui. Eu quis falar um pouco para vocês sobre a capacidade nossa crítica de pensarmos, de termos a capacidade de que tudo que chega ao nosso conhecimento, será que nós sabemos discernir? É interessante? Aí você está se perguntando assim, mas por que isso? Nós temos falado um pouco sobre a questão do consumo consciente, essa pegada ecológica, o quanto que a nossa consciência ecológica ela é importante no nosso dia a dia, não é verdade? Atitudes que nós devemos ter dentro de casa e fora dela, que contribuem, né, para que isso não possa aumentar ainda mais o impacto no meio ambiente. Beleza, mas por quê? Olha, a todo momento, principalmente vocês que ficam ligados nas redes sociais, Instagram e Facebook, tem muitas pessoas que elas curtem influencers, curtem blogueiros, e eles têm falado um pouco sobre a questão do mundo, não é? Tem influencer que fala, olha, você deve utilizar a marca X, a marca Y, que isso afeta, mas será que ela tem essa atitude? Então, o que eu quero que vocês façam? Sejam críticos, críticos construtivos. Mas sabe como que você consegue fazer isso? A partir do momento que você ler. Leia muito e saiba trazer aquilo que é bom, aquilo que definitivamente é importante e tenha conhecimento científico. Quando nós trabalhamos a ciência, ou a história, ou a geografia, português, matemática, tudo tem que ter um embasamento científico na nossa vida. Vocês não devem simplesmente ler uma reportagem, ver um documentário ou até um filme sem fazer uma parada crítica. Se aquilo ali é verdade, se aquilo ali realmente é importante. Por quê? Hoje a gente vai falar sobre um documentário. Esse documentário foi feito pela Annie Leonard, ela é uma americana, e ela fez esse documentário que ele foi lançado no Dia Nacional da Água. O documentário chama História da Água Engarrafada. Aí você vai parar e pensar assim, nossa, peraí, mas o que ela quer dizer com isso? Né? Então, a aula de hoje é uma aula mais reflexiva, ao mesmo tempo conhecimento. Eu quero que você saiba um pouco mais como você pode ser induzido a consumir em excesso. Então, para isso, a primeira coisa que eu falo com os meus alunos e eu gosto é tenham conhecimento. O conhecimento está aqui, ele está na leitura, na capacidade crítica que vocês têm de buscar algo que realmente tem uma validade educativa na vida de vocês. Vamos lá, então? Então, eu vou diminuir a tela, vou ficar em silêncio, porque você não faz um barulhinho. Isso. E aí, nós vamos começar um pouco a falar sobre essa história, ok? Então, nós temos falado um pouco sobre a água, um pouco não, né? Bastante. A água é muito importante. E por que está esse slide aí, Reisla? Porque nós precisamos da água desde o nosso início. Quando nós somos gerados, nós precisamos da água. Olha que foto mais linda. Nós dependemos para o nosso desenvolvimento, para a nossa manutenção, para o nosso equilíbrio, a água. Não é? Então, por isso que a nossa preocupação com ela é tão grande. Olhem aí, vocês estão vendo desde o início da geração do feto, o bebê dentro da placenta, olha que lindo, um bebê realmente, o parto foi feito com ele dentro da placenta, e uma criança dentro do útero da mãe sendo desenvolvida. Aí você vai falar assim, tá, Reisla, mas e aí? Isso aí que vocês estão vendo só é possível por causa da água. Sim. A placenta, só para vocês terem ideia, a placenta ela tem um líquido que chama líquido amniótico. Esse líquido ele é importantíssimo porque ele faz o crescimento do bebê, a alimentação. E nesse líquido a gente tem o que? Água, não é? Então, o que acontece? O feto que está aí todo bonitinho, se desenvolvendo, ele só consegue fazer esses primeiros movimentos se tiver o líquido amniótico, se tiver o quê? Água. E esse líquido ele é importante, porque sem ele,
O feto não consegue desenvolver os ossos, não consegue desenvolver os músculos, tão importantes para o crescimento. Você deve estar se perguntando assim, peraí, professora, mas só esse líquido? Não. Vários fatores são importantes, mas a gente fala que se não tiver esse líquido, como que as células que estão ali crescendo, se reproduzindo, elas conseguem formar esse ser tão lindo que é o ser humano, tá? Lembra que uma célula, ela vai formar um tecido, que vai formar o quê? Vai formar um órgão que forma o sistema. Aí eu vou dar um exemplo para você. Você acha que aquele feto que está ali, tão pequenininho, para chegar num ser de 9 meses mais lindo ali, ele não teve uma formação articulada, não teve a participação da água? A célula precisa de água, gente. Então pensa nisso. Vamos pensar no coração. Nosso coração lá, para chegar naquele órgão maravilhoso que a gente tem, não é só chegar e fazer um coração, não. As células que formam o coração, a gente chama de células miocárdicas. Sabe por que recebe esse nome? Miocárdicas, porque vem da palavra miocárdio. Miocárdio quer dizer o coração. Então, as células, elas se agrupam ali e formam um tecido, que é o tecido cardíaco. Esse tecido cardíaco, ele vai formar o órgão, que é o coração que a gente conhece. E esse órgão, ele forma um sistema. Por quê? Serão formados artérias, vasos, veias, e aí forma um sistema cardiovascular. Tudo isso com a participação da água. Viram como é importante? A água desde o início, desde a formação da reprodução. Agora, não é só aí, não. Aí você tem esse bebezinho que precisa desenvolver lá no líquido amniótico, beleza. Mas aqui, a água é importante porque ela transporta as substâncias que nela estão inseridas, né? Vamos pensar oxigênio. Todo mundo precisa de oxigênio. Não é só aí na hora da formação, não. Dentro do meu corpo, no sangue, existe uma coisa chamada plasma sanguíneo. Esse plasma, o que acontece? Ele é rico de quê? Oxigênio, sais minerais, não é? Substâncias importantes para o nosso corpo que chega na célula todinha. Aí eu falo para você, a água é que leva. A água é importante. Além disso, a água, ela tem uma capacidade de levar substâncias, de eliminar substâncias para fora do nosso corpo. Não é? A formação da urina, aquilo que o nosso corpo não necessita mais, a água, através do sistema urinário, ela é eliminada, ela ajuda a eliminar. Então, por que eu estou falando isso? São curiosidades e também para vocês terem o quê? A lembrança do quanto que é importante a água na nossa vida. E aí eu vou dar um dado muito legal. Olha só, nós temos o quê? A regulação do corpo, certo? O nosso corpo, ele tem que estar em equilíbrio. Isso é importantíssimo. A gente chama esse equilíbrio do nosso corpo de homeostase corporal. O que é isso? Homeostase quer dizer equilíbrio. Eu posso falar bonito, equilíbrio do corpo, ou eu posso falar mais chique. Não, meu corpo está em homeostase corporal. Legal, não é? Isso é um termo fisiológico, tá? Do nosso corpo. Então, a água, ela faz essa homeostase, esse equilíbrio, através de quê? Do controle da temperatura. E tem uma curiosidade bem interessante. Lá no nosso cérebro, o que a gente tem no cérebro? Nós temos o quê? Membranas que revestem o cérebro e que protegem o cérebro, que são as meninges. Lembram? Meningite? Isso. Essas meninges, elas protegem e revestem o cérebro. Quando, por algum motivo, existe uma inflamação nelas, aí a pessoa tem aquela doença que é chamada de meningite, não é? Então, essas membranas, elas têm um líquido entre elas que é chamado de líquor, líquido, tá? E esse líquido, ele é importante porque ele acaba o quê? Lubrificando essas membranas. E o que tem nesse líquido? Água, certo? Então, a gente tem que parar para pensar que a água, ela está desde a formação das nossas células até na proteção no cérebro. E essa membrana que está lá,
Ela protege contra o quê? Batidas mecânicas que a gente tem no nosso cérebro. Não é por algum motivo você cai da bicicleta, você bate a cabeça em algum lugar, criança pequena cai muito, essa membrana ela tá ali, tem um pouquinho de água nela, então por isso que é importante isso. Então eu trouxe esse primeiro slide aí para vocês entenderem um pouco por que a gente está falando tanto da água, né? E o quanto que ela é importante. À medida que nós vamos conhecendo e vendo o corpo humano, a gente vai entendendo a participação da água nela, ok? Então, eu trouxe algumas curiosidades aqui e quero ver se vocês, o que vocês vão achar. Vamos pensar aqui. A ONU, ela liberou alguns dados e ela colocou que 783 milhões de pessoas no mundo não têm água potável, não é? A água que nós precisamos beber tem que ser uma água o quê? Potável. E ela diz mais, que em 2025, esse número de pessoas sem água potável no mundo pode chegar até 2 bilhões. Você já parou para pensar o quanto de pessoas que são afetadas pela falta de água potável? Olha só, na América Latina, não tem acesso à água de qualidade 36 milhões de pessoas. O que é isso? Nós podemos até ter uma água, mas ela não é tão boa, ela não tem uma qualidade ideal para ser bebida. Em média, estudos mostram que 2/3 da população do mundo gasta água, sabe com quê? Com agricultura, com pecuária, sim, na produção de alimentos. Olha só, que interessante, 2/3 da população do mundo. Nos Estados Unidos, não sei, né, mas 26% das pessoas gastam água nas residências só dando descarga. Então, imagina só, 26% da água das residências das pessoas nos Estados Unidos é gasta só na descarga. Então, tá aí a nossa educação, até mesmo na hora de apertar a descarga, para saber o quanto de água que está sendo consumida e desperdiçada. E esse dado aqui final é um que remete a que nós devemos pensar sempre, quando a gente fecha a torneira, não é? Olha aqui, a pressa, às vezes, do dia a dia, escova o dente lá de noite, doido para poder dormir ou para assistir alguma televisão, e aí não percebe. Na torneira, se você deixar a torneira gotejando uma gota a cada segundo, uma gota, em um ano, você terá gasto 3.000 litros. Você terá gasto, não, você terá jogado fora 3.000 litros de água. São dados, assim, que nos fazem refletir, não é mesmo? Então, para nós começarmos a entender essa questão da história da água engarrafada, você vai parar e pensar assim, beleza, mas a água, ela é engarrafada agora? Não. Olha que legal. Cientistas, né, e arqueólogos, eles descobriram lá no Mar Báltico, que vocês estão vendo nessa foto, vocês estão vendo uma garrafa toda bonita aí, não é? Então, eles descobriram num navio naufragado a 12 metros de profundidade, tá? Uma garrafa. Essa garrafa ela tem mais ou menos uns 30 centímetros e a garrafa estava em boa condição, fechadinha, e eles não abriram, tá? No artigo eles falam que eles não quiseram abrir. E estudando a garrafa, o que eles descobriram? Que esta garrafa, ela data mais ou menos de 1806 a 1830. Beleza? Beleza. O que tinha nela? É através da marca que tinha nela que eles chegaram à conclusão que esta garrafa é uma garrafa de água, certo? Da marca Selters, que era uma marca alemã de luxo, chiquérrima, e que era usada pelos europeus lá no final do século XIX. Interessante, não é? Então, imagina só, a água ela já estava sendo engarrafada em 1806. Porém, para quem tinha o quê? Muito dinheiro, não é? E aí você começa a pensar, sim, beleza, a água sim, ela é utilizada, né, para consumo diário, mas ela também tem um poder de fins medicinais. Isso é muito grande, gente. Eu vou trazer para vocês duas curiosidades. Todo mundo aqui já ouviu falar na peste negra, não é? Nossa Senhora, essa pandemia, ela assolou principalmente a Europa no século XIV. E ela era causada por uma bactéria.
E o que acontecia ali? Imaginem só século XIV, as ruas infestadas de animais vivos e mortos. Então, imagina a quantidade de parasitas ali. Já parou para imaginar? As pessoas, elas não tinham saneamento básico. Elas não tinham o quê? Um tratamento de água e nem de esgoto, certo? Então, a água que seria potável era a água que estava ali naquele córrego, que os animais entravam, que os animais defecavam, né? Que eles jogavam a urina e às vezes até o próprio ser humano. Então havia uma contaminação. Então teve a peste, né? Então o que aconteceu? Ninguém conseguia beber água potável decente, tratada. Os abades, que eram, né, os padres que ficavam no monastério, só eles fabricavam a cerveja. Isso ajudou, é um dado para vocês verem como é interessante. Eles fabricavam a cerveja. E o que os abades fizeram? Eles começaram a disponibilizar em garrafas tipo essa, levar para a população, em vez de água, colocaram a cerveja lá dentro. Não é que a cerveja tem que ser consumida assim, mas é que naquela época a cerveja ela era a bebida mais potável que as pessoas poderiam beber e não ser contaminada pelos micro-organismos. A cerveja, ela tinha o quê? Álcool, que ajudava o quê? A matar essas bactérias. Interessante, não é? Então, isso é dado histórico, é de verdade. Vários abades, eles foram canonizados porque eles salvaram milhares de pessoas. Só para vocês pensarem o quanto que é importante ter uma água potável, saudável, na peste, eles estimam que mais de 200 milhões de pessoas tenham sido mortas por causa disso. Pararam para pensar como é importante a água potável? Então, pensando nisso, tem um documentário que chama A História da Água Engarrafada. Beleza? Ele é feito pela Annie Leonard. E aí, por que eu trouxe esse documentário? Se fala muito, é aquilo que eu falei para você. Todo mundo hoje em dia quer fazer um vídeo. Que legal, vou falar um pouco sobre o consumo consciente. Não vamos usar isso, crianças. Será que isso é verdade? Vocês que estão agora no mundo, vocês estão sendo preparados para transformar o planeta Terra num lugar melhor para viver. Não que eu estou sendo prolixa ou falando alguma coisa que cansa. Não. Vocês têm um poder de mudar o mundo. Novas tecnologias, novos conhecimentos, certo? Novas atitudes estão surgindo de pessoas mais honestas e caridosas, que são vocês. Por isso que eu estou fazendo isso. É importante vocês aprenderem a ler um artigo, ler um jornal, ler um livro, ou até mesmo uma notícia que seja no Instagram, e saber fazer uma crítica construtiva. Será que isso tem razão? Sabe como que isso é legal? Conversando com seu pai, com sua mãe. Isso gera um conhecimento muito grande dentro de casa. Olha, mãe, tem uma influencer que falou de 16 anos de idade que a gente não deve fazer isso, ela quer falar para todo mundo que estamos destruindo o mundo, que a Amazônia é assim. Será que isso é verdade? Será que ela fala só para poder ter milhões de seguidores no Instagram? Mas será que na vida real ela pratica isso? Será que o carro importado, a casa milionária, as marcas chiques de batom, será que ela usa isso mesmo? Ela usa para o dia a dia? Então vocês têm que ter essa consciência, ter essa crítica construtiva de aprender a ler e discernir o que é o certo e o que é o errado. Então, hoje eu trouxe a história da água engarrafada para a gente pensar assim. E essa fotinha dela aí, preta e branca, é o documentário, são fotos do documentário dela. O que a Anne coloca? Bem, ela pensa assim, olha, tudo que está acontecendo, né? As pessoas, elas estão provocando uma falta de consciência ecológica. Ela fala que várias pesquisas comprovam que comprar garrafas de água leva a um consumo exagerado, né? Causando maior dano ao planeta. Até aí, beleza, não é? Se você produz muito mais lixo, teoricamente você vai causar mais dano ao planeta. Concorda comigo? Eu concordo.
né? Então, assim, a nossa consciência ecológica deve vir disso, de saber reciclar, reutilizar. Mas o que ela coloca lá? Olha só, o que ela fala? O maior problema é a poluição que causa e o mau uso do dinheiro. Até aí, beleza. Vocês concordam comigo? Eu acho. Né, que a falta da consciência ecológica, né, em utilizar muito material que não seja reciclável pode causar um dano como poluição. Beleza. Mas o que ela coloca aqui é o seguinte: devemos tomar água tratada e não água engarrafada. Aí você pensa assim, água tratada é aquela água que passa por uma estação de tratamento e que ela deve ser limpa de micro-organismos ou qualquer, né, material que possa agredir a nossa saúde. Beleza, mas será que isso é verdade? Então, os principais argumentos dela, como vocês estão vendo aí, é o seguinte: ela faz um parâmetro e pega pesquisas. Na primeira lá, ela fala que pesquisas científicas comprovam que a água engarrafada que está aí, ela tem menos qualidade do que a água tratada. Será que é verdade? Porque todo mundo tem água tratada boa. Vamos longe, não. A nossa água aqui em Lagoa Santa, você toma a água que vem da torneira? Eu não tomo, não. Sabe por quê? Ela é rica em calcário, cálcio. O acúmulo de cálcio vai para os rins, dificulta a homeostase renal, podendo trazer cálculo, infecção urinária. Isso a longo prazo, não é? Então, será que lá no Vale do Jequitinhonha nós temos água potável, água tratada, que todo mundo consegue beber essa água? Chega uma água bonitinha na casa de todo mundo? Não vamos longe, não. Ela está fazendo esse documentário falando dos Estados Unidos em geral também, né? Do mundo. Nos Estados Unidos, será que todo lugar tem água tratada? Eu acredito que não. Lógico que não. Tem lugares de baixa renda que, infelizmente, a água potável ela não é de boa qualidade. Tá vendo como é importante a gente pensar? Porque o modo como as pessoas trazem para vocês, olha, a água engarrafada ela tem uma qualidade superior à água tratada. Tome a nossa água. Aí a pessoa fala, sim, eu vou tomar. É o cuidado que a gente tem que ter com essas redes sociais, certo? E aí ela coloca aqui testes de opinião pública, né? Isso é questionado. Testes de opinião pública. Opinião, cada um tem a sua. Mostram que a água tratada, o gosto dela é mais puro que a água mineral. Será que é verdade? Eu nunca experimentei para saber assim. Nunca parei para colocar uma água na boca e falar assim, não. Realmente eu tenho aqui o cálcio, estou sentindo o ferro, nesse momento um pouquinho de sódio. Né? Não tem, a gente sente quando uma água tem um gosto mais amargo ou uma água que ficou em algum pote que estava sujo, não é? Outra coisa, ela coloca também que a água engarrafada ela pode custar até 2.000 vezes mais do que uma água tratada. Aí sim, aí eu concordo com ela. O consumo, né, que as pessoas têm da água engarrafada é muito grande. E para produzir a água engarrafada, gasta-se muito dinheiro pelas empresas, não é? A indústria do consumo. Então, claro, vai custar muito mais. E isso seria interessante. Vamos pensar, se você pegar esse dinheiro que você gasta na água mineral e começar a investir em quê? Em saneamento básico nos lugares que não tem. Seria perfeito, não é? Então, o que a Anne nos mostra no documentário dela? Ela fala que, como tem essa fotinho aí, dos grandes empresários, das indústrias de consumo, o que eles param para falar? Olha, a gente precisa crescer. Eles querem número, eles querem money. Então, para isso, eles precisam vender. Então, o que eles fazem? Como que nós vamos vender? Simples, vamos investir em propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Então, vocês já pararam para ver que toda propaganda de água que tem, as pessoas estão todas fitness, magrinhas, com as roupas lindas, com o cabelo parecendo que saiu do cabeleireiro. Essa é a imagem que as grandes empresas querem passar. Uma imagem da água filtrada. Olha, a água mineral, ela é fantástica, ela te deixa assim,
E aí eu vou mais além e abro um parêntese aqui. Sabe o que acontece com vocês? É isso que a indústria do consumo faz com o refrigerante, faz com os doces em gerais. As propagandas de refrigerante são atrativas, mostram que se você consumir o refrigerante X, nossa, você vai ter amizade da hora, não é? Nossa, esse refrigerante X, ele faz com que eu conecte com os meus amigos. Você precisa conectar com um amigo no refrigerante? Para você estar com um amigo, você precisa de quê? De nada. Você precisa de amizade. Você não precisa de um refrigerante. Você não precisa de excesso de açúcar. Por que eu estou falando isso? E abrir um parêntese. Eu não tomo refrigerante, escolha própria. E minhas filhas também não. Por quê? O refrigerante, além dele ter uma quantidade absurda de açúcar, ele pode aumentar a sua glicose e o consumo desenfreado gera uma obesidade. Nós estamos num mundo onde, infelizmente, é muito grande a concentração de glicose, de açúcar. Consome-se muito produto engarrafado, muito produto enlatado, cheio de conservante. Nós não precisamos ter essas escolhas para nós. Então fica a mensagem. Será que você precisa de tanto açúcar? Ai, professor, é gostoso. Eu já tomei. Mas é porque é viciante. A indústria que produz, ela quer que o seu cérebro entenda. É legal, é fantástico. Mas será que você beber um copo de água não é mais interessante você pensar que quando você chegar na minha idade, a sua glicose está nos níveis legais, a sua pressão está nos níveis legais? Será que você optar por mais frutas na sua vida, isso não seria um consumo consciente? E aí você procura a homeostase no seu corpo, o equilíbrio do seu corpo? Então, pense nisso também. Isso é interessante. Então, fechei o parêntese, voltando lá, as nossas empresas, elas precisam vender água engarrafada, gente. Então, elas abusam da propaganda, não é? E outra informação que a Anne coloca no documentário é o seguinte: o que ela mostra? A atitude dessas indústrias, cada vez mais, é produzir, não é? E com isso gera o quê? Mais garrafas. E essas garrafas vão para onde? Para o lixo, sim. Então, cria-se mais o quê? Poluição. Muda-se o quê? As mudanças climáticas, o clima, porque o excesso de poluição, ele aumenta os níveis de gás carbônico. Isso mesmo, aumenta os níveis de gás carbônico, que leva ao quê? Ao aumento do efeito estufa. Isso mesmo, aumenta-se o efeito estufa, consequentemente, aquecimento global. Vocês pensaram direitinho, não é? Então, gente, isso aí é legal. Essa informação que ela traz para a gente, mostrando aí no slide que o consumo exagerado, né, dessas garrafas plásticas leva ao quê? Ao aumento da poluição. Mas o tempo todo ela coloca: devemos beber água tratada. E aí fica o meu questionamento. E aí depois eu quero que você pense sobre o seu. Mas a água tratada, ela é segura? Então, o que acontece? Vejam a foto aí dos lixões. Lá quando você tem a questão da poluição, do excesso da garrafa, né? As garrafas, elas são depositadas em lixões. Algumas são incineradas e pouquíssimas são o quê? Recicladas. Infelizmente, no Brasil, nós reciclamos pouco. Será que é porque nós não temos pontos de reciclagem? Será que devemos ter atitude nossa, né? Então, por exemplo, onde eu moro não existem pontos de reciclagem. Seria legal você pensar nisso. Como que fala assim, os governos pensarem que isso seria interessante, olhar para esse lado também. Porque pensa só, se você aquele caderno do final de ano que você já não usa mais, você joga no lixo e pronto? Não, aquilo ali tem que ter um fim reciclável. As garrafas que nós consumimos ou as latas que a gente consome, ela tem que ter um fim reciclável. Isso sim seria uma atitude, uma pegada ecológica, uma consciência ecológica. Então, a Anne fala que, isso é legal, olha só, essas garrafas que estão aí nos lixões, é tanto lixo produzido, gente,
que você consegue dar a volta 5 vezes na Terra da quantidade de lixo que essas garrafas produzem. Isso aí é válido, gente. Por favor, vamos pensar. Imagina a Terra linda, olha ela aí. Imagina só, a indústria, ela polui tanto, 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 que ela consegue, essa poluição só dessas garrafas, consegue dar 5 voltas na Terra. E além de que a indústria gasta energia, transporte e cada vez mais, quando ela faz mais garrafas novas, ela produz mais lixo, não é? É de se pensar. Então, o que a Anne propõe? Olha, então vamos solucionar o problema. Não beba mais água engarrafada, beba só água tratada. Peraí, será que isso é válido? Será mesmo? Será que nós temos uma água tratada que é interessante para nós bebermos? Agora, algumas atitudes ficam bem legais de nós fazermos. Olha só, ela termina o documentário falando: carregar uma garrafa de água é tão ruim? Não, é ótimo. Você deve carregar uma garrafa de água. Você vai para a escola, leve uma garrafa de água. Coloque a água para quê? Eu conheço pessoas que vão fazer sua caminhada, vão se exercitar, e aí o que fazem? Param ali na vendinha ou no supermercado, compram uma garrafa, bebe, joga no lixo. Qual o problema de levar uma garrafa com água? Né? Isso é uma atitude. Agora, ela fala água limpa e segura para todos. Perfeito. A água, ela deve ser limpa, ela deve ser isenta de qualquer tipo de micro-organismo para o nosso corpo. Não é? Por quê? Não tem como você chegar, eu vou te oferecer um copo de água aqui na minha casa, beleza? Ele tá lá branquinho, bonitinho, não tem cheiro, ele não tem cor, não tem como você visualizar se aquele copo ele tem algum malefício. Então, por isso que simplesmente colocar um documentário e falar que nós não devemos mais beber água engarrafada e somente água tratada, não é bem assim. Vocês entenderam por que eu quis trazer isso para vocês? Quantas pessoas que viram esse documentário e falaram assim, não é mesmo, né? São aquelas 880, bateu, levou. Não vou beber mais água engarrafada, meu Deus do céu. Aí ela sabe se lá na cidade dela existe um saneamento básico adequado e a água que ela ingeriu, que é tratada, é boa, né? Então vamos pensar. E aí eu trago para você esse questionamento que você deve fazer em tudo que você ler, tá? Essas informações, gente, que chegam sobre o Covid, né? Normalmente são informações só negativas, né? Ai, morreram 50, agora é 1 milhão, agora é 2 milhões, que a doença é isso, que não. As pessoas, tem um remédio que pode. A pessoa vai lá na farmácia, olha só, a pessoa vai lá na farmácia e compra a cloroquina e vai tomar, eu vou deixar dentro de casa, porque se acontecer de eu ter Covid, eu vou tomar. Alguém falou que o remédio serve? Estudos mostram, estudos demonstram. Mostrar é uma coisa, demonstrar é outra. Agora, comprovar é outra coisa, tá? Então, prestem atenção. Utilizem este momento agora para lerem muito, mas terem uma leitura de conhecimento científico compartilhado com os pais de vocês. Isso é importante, tá? Porque normalmente vocês podem achar que não, mas os pais de vocês têm um conhecimento maravilhoso. E é esse conhecimento que vai fazer com que vocês cresçam e aprendam. Hoje, eu entendo perfeitamente que eu sou adulta e sinto falta da época que eu era igual a vocês. E podia questionar e conversar com a minha mãe certas coisas, sabe, que são tão interessantes da gente trocar, da gente ser crítico, tá bom? Então, olha só, no documentário a Anne coloca aí, será que a água mineral contém tudo que nós precisamos? Você já parou para pensar que a água mineral, ela não é igual em todas as garrafas não, tá bom? Existem águas minerais que elas têm uma alta concentração de sódio. Então, imagina, uma pessoa que é hipertensa, tem aumento de pressão. Teoricamente, ela tem que reduzir o sal, consumir alimentos com baixo teor de sódio, correto? Mas ela não sabe que aquela água, ela tem um alto teor de sódio. O que ela faz? Toma água. Está aumentando o sódio, consequentemente, a pressão dela vai aumentar, não é?
Outra coisa, existem águas que têm um teor de ferro altíssimo. Se você não está com deficiência de ferro, você não tem que tomá-las. Não é? É o caso do leite. Só entrando aqui para você ver. Tem lá leite rico em ferro, um leite específico rico em ferro. Se você não tem nenhuma deficiência de ferro, para que você vai ingerir mais ferro? É a mesma coisa. Então, a pessoa que não sabe está tomando aquela água lotada de ferro. Não é assim. Águas que têm alterações no pH. São águas que às vezes são mais ácidas, águas que são mais básicas, certo? Então, devemos ter essa crítica construtiva, pensar, tudo bem, não é que eu vou deixar de tomar água engarrafada, mas vamos ler o rótulo, o que está escrito ali. É tão importante vocês fazerem isso, sabe por quê? Hoje eu me questiono muito lendo os rótulos de tudo que eu compro. Principalmente, eu olho a quantidade de sódio, a quantidade de potássio, a quantidade, sabe de quê? De carboidrato, a quantidade de açúcar que aquele produto tem, certo? Não é que nós devemos deixar de comer as coisas gostosas que tem, não. Nós devemos ter, como que eu vou falar? Discernimento em comê-las. Se você pode evitar um produto que tem uma concentração muito grande de sódio, evite. Só um exemplo. Existem vários tipos de manteiga no mercado, certo? Várias marcas. E tem manteiga que naquele pote da manteiga você tem 100 miligramas de sódio só ali naquele pote. E existe a mesma manteiga não, mas uma manteiga de uma marca diferente, porém com 30 miligramas. Opa! Por que não comprar de 30 miligramas? O preço não é diferente. Se fosse assim, uma custa 10, a outra custa 40, tudo bem. Mas não, o preço não é diferente. O que vai ser diferente é você que vai questionar o quanto que tem ali de ferro num tipo de alimento, o quanto que tem, sabe de quê? De conservante, de substâncias cancerígenas que você pode evitar. Não é para sair ficando doido aí, não. Não precisa disso. É só evitar algumas coisas, não é? Isso é muito interessante. E fazer isso junto com a sua família. Agora, lá no documentário ela coloca também que tem que beber água tratada. E aquilo que eu questionei vocês o tempo todo. Você concorda que a água tratada ela é boa no mundo todo? Não. Eu discordo. Não existe água tratada no mundo todo. No Brasil, vocês viram, não é assim. Existem lugares que, principalmente lugares que ainda não têm um saneamento básico adequado, e que a água ela pode ser contaminada, mas e que, infelizmente, aquela pessoa só tem aquela água para tomar. Regiões que tem muita seca, não é? Então, aquela água potável, ela está ali, mas a pessoa, eu vou ter que tomar, ou eu tomo ou eu morro. Porque tem estudos que falam que se você ficar até 5 dias sem tomar água, você pode morrer. E aí? O que a pessoa resolve? Ou eu tomo essa água contaminada, ou eu morro. Não é? Então, tem que haver, para você falar assim, vamos tomar água tratada, tem que haver água potável boa para todo mundo, não é? E outra coisa, o tratamento de água deve ser o quê? Excelente. Ele deve livrar a água de qualquer tipo de contaminação, de poluição, de micro-organismo. Então, pensem nisso, que de repente aquilo que ela falou lá no documentário é válido. As indústrias, talvez elas devam investir mais em lugares que precisam de um saneamento, de um tratamento de água. Isso é válido. E outra coisa, será que precisamos dizer não para a água engarrafada? Não, né? Eu vou seguir a influencer. Se ela falou que não, eu não vou comer. Não, lógico que não. Eu tenho a minha opinião, igual a vocês. Então, eu acho que não é que eu não preciso, igual aqui, a gente precisa, a não ser quem tem filtro dentro de casa, né? Aquele filtro, se eu não me engano, é Fusati. Então, a gente precisa de água mineral. Mas o que a gente deve fazer? Procurar uma água mineral que tenha uma qualidade interessante. Questionar ali os sais minerais que estão presentes ali. Então, pensem nisso. Por que não utilizar os refis? Colocar água, né? O tempo todo dentro das garrafinhas, eu saio, eu levo isso. Pronto, beleza. Isso é consciência ecológica, tá? Então, meus queridos alunos, eu queria agradecer muito este momento aqui de reflexão com vocês. Vamos sempre fazer isso.
Vamos questionar. Mas para questionar, você deve pensar uma coisa antes. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter estudo. E sabe como que você vai consegui-lo? Lendo e aprendendo, tá? Que o momento que vocês estão agora de estudando seja um momento prazeroso, para que quando vocês crescerem, vocês tenham questionamentos saudáveis e saibam cuidar muito bem deste mundo que nós vivemos, tá bom? Estou morrendo de saudades. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo para vocês e mais uma vez, muito obrigada.